Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Bom Mais um dia. encontro da madrugada Bom com dia. Deus. Deixa eu perguntar aqui para minhas assistentes, elas estão ligadas. Qual que é o encontro de hoje? 200 e... 4. Eu estou perdido, gente. Eu entrei na casa Duzentos do e 200 e quatro. eu ainda não conectei ainda. Mas tá bom, faz parte. Deus abençoe pela presença de vocês. Tem alguém aqui que é a primeira vez que está participando hoje? Se tiver, comenta aí no chat. Ou então você coloca aqui, ó, levanta a mãozinha, tem uma mãozinha assim, só para eu saber que é a primeira vez. Tem alguém que é a primeira vez que está participando? Não, né? Então tá bom. Era mais porque se tem alguém a primeira vez, tem ali, ó. Ludmila Balbini, bem-vinda, Ludmila. Ludmila, de que cidade você está falando do Brasil? Consegui colocar ali no chat. Eu falo de Belo Horizonte. Ah, você fala de Belzonte, a minha capital. Nós somos aqui de Governador Valadares. Isso, glória a Deus. Amém, bem-vinda. Vou explicar rapidamente, peço licença aos demais, como que funciona a madrugada, como que começou esses 204 encontros que já aconteceram. Ludmila, nós tínhamos uma célula aqui em casa, e nós nos reunimos aqui toda semana e resolvemos uma vez fazer uma campanha de madrugada, 7 dias seguidos. Na época era 3 da manhã, não era 4. E como é que ia reunir esse povo, né? Cada um na sua casa, não ia ter jeito. A gente resolveu fazer via Google Meet. Resolvemos fazer via Google Meet. E nesse Google Meet, tinha um ou outro que às vezes ia lá, perdia a hora. Tá? Um amigo meu, Cristiano, teve a ideia de falar, não, vamos gravar isso no YouTube, e aí quem perdeu assiste gravado depois. Passados 7 dias, muitos testemunhos, restauração de lar, de família, a porta de emprego aberta, então não podemos deixar isso morrer aqui, né? Essa é coisa de buscar Deus na madrugada, é um negócio assim sobrenatural. E aí a gente manteve toda terça para quarta, às 4 da manhã. E desde então, estamos aqui há 204 terças para quartas, ininterruptas. Pode chover, pode cair, neve, pode acontecer o que for, estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Né? E é sempre muito bom estar aqui. É um encontro, Amém, glória a Deus. não é um encontro religioso, então é um encontro para falar do amor de Deus, para falar do amor que Ele tem para conosco, né? É a ativação espiritual. Então, aqui não tem uma placa de igreja, não tem nada disso. Aqui nós temos evangélicos, temos católicos, aí tem de todas as denominações evangélicas que você possa imaginar. Tem aqueles que são cristãos, mas por enquanto não está congregando em nenhuma igreja, por enquanto. Mas o objetivo da gente aqui é encorajar as pessoas a evoluírem espiritualmente falando e espalhar o amor de Deus, tá? Geralmente eu falo, a minha esposa fala, a gente traz a palavra, depois todo mundo abre o seu microfone, conversa, digita no chat, como se fosse uma célula online. E nem sempre é eu e minha esposa. A gente sempre chama, convida pessoas de fora, pessoas que estão aqui também participam, trazendo a palavra, e não tem que ser pastor, padre, bispo, não. Aqui é levar a palavra com simplicidade, daquele jeito que você sabe transmitir. Tá? Então, sinta-se em casa, tenho certeza que Deus vai falar contigo essa madrugada. Não foi em vão a sua presença aqui, não tenho dúvida. Tá? Amém, obrigada. Deus abençoe a todos. Amém. Quero convidar vocês agora para fecharem os olhos, para nós orarmos e entregar esse momento para o Senhor. Tá? Feche os olhos, mas lembre-se, fiquem desconfortáveis. Se fechar o olho, ficar assistindo aí
no celular, embaixo do cobertor, você vai dormir e a culpa não vai ser do ninho, você acredita em você mesmo. Então vamos lá. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse momento maravilhoso, no qual o Senhor está nos proporcionando, Pai. Estarmos aqui reunidos em Teu nome nessa madrugada, Pai. Sabemos que esse encontro já está marcado, Pai, com o Senhor, Pai. E a presença de todos que estão aqui, Pai, já estava confirmada, Pai. Nada é por acaso, ninguém acordou por acaso. Tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, Pai, através da sua palavra, assim como já falou através do louvor e através de tudo aquilo que for ministrado, discutido aqui, Pai. Que nós possamos sair daqui cheios da tua graça, do teu espírito, do teu amor, e que o Senhor possa, Pai, fazer com que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, Pai. Possa falar conosco de uma forma única, Pai, de uma forma singular, individual, que o Senhor possa, Pai, fazer com que nós saiamos daqui impactados a ponto de transbordar na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, nós te entregamos esse momento, Pai. Amém, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Hoje a minha digníssima esposa, Gislaine, vai trazer uma palavra para nós. Viu? Fica à vontade, você tem a palavra, viu? A paz de Jesus. Ô, Márcio, tem uma pessoa lá no grupo querendo entrar, tá falando que não está conseguindo, se você conseguir Ah, ajudar. deixa eu ver aqui. Então, eu já vou iniciar aqui, tá bom? Bom, a paz de Jesus dá um frio na barriga, né? Quando é nosso dia de trazer a palavra, porque é com muito temor, né? Muito temor e tremor, que ousamos estar aqui, né? Para falar do Senhor, e com muito amor também. Então, assim, eu quero iniciar hoje, lendo para você, se o Márcio puder compartilhar para mim uma tela que eu mandei para ele. Sim. Beleza. Eu quero começar lendo uma carta para você, para vocês. Ô, Márcio, você podia baixar seu volume, porque daqui da sala eu tô ouvindo seu volume Ah, tá. Só um minuto. dando eco aqui para mim. E enquanto o Márcio vai compartilhando, vai abrindo seu coração, vamos, peça ao Espírito Santo, né, para poder tocar no seu coração, tocar na sua mente, para que tudo que for falado aqui internalize e que possamos sair daqui diferentes. Eu, você, todos nós, né, que ele possa nos transformar nesse encontro, que possamos ter um verdadeiro encontro com o Espírito Santo nesse encontro. Amém? É o que eu creio, o que eu peço, o que eu oro, em nome de Jesus. E eu quero começar lendo uma carta. Presta atenção, hein? Uma carta baseada em uma noite real. Aconteceu. E talvez essa carta seja para você que anda pensando em desistir. Exatamente. E essa carta começa assim: já é quase meia-noite. A cidade dorme, mas eu continuo acordado. Cada movimento do meu corpo dói. Minhas costas estão abertas pelos açoites, o sangue já secou na minha pele, meus pés continuam presos nessas correntes frias. O homem ao meu lado também está ferido. Consigo ouvir sua respiração pesada no silêncio dessa prisão. E por alguns instantes, a escuridão parece querer nos convencer que acabou, que não valeu a pena continuar, que fomos abandonados, que Deus não está mais aqui. Então, escuto uma voz baixa ao meu lado dizendo: se a gente passar a noite inteira reclamando, essa prisão vai nos destruir. Mas, se a gente começar a adorar, talvez o céu invada esse lugar. Confesso, naquele momento, eu não tinha forças,
meu corpo queimava, minha alma estava cansada, mas, mesmo ferido, decidi abrir meus lábios e começamos a adorar. Não porque a prisão tinha acabado, não porque as correntes tinham caído, não porque a dor tinha passado, mas porque entendemos algo. A aflição não significa abandono. Jesus nunca mentiu quando disse: no mundo tereis aflições. E nós estamos vivendo exatamente isso. Mas enquanto adorávamos, algo começou a mudar naquela prisão. O chão começou a tremer, as paredes estremeceram, as correntes começaram a cair, e naquela madrugada aprendi algo que nunca mais esqueci. Existem prisões que só são vencidas quando alguém decide adorar, mesmo ferido. Porque o bom ânimo não nasce quando a luta acaba. Nasce quando descobrimos que Deus ainda está presente dentro dela. Algumas noites parece o fim da história, até Deus entrar nelas. Bom, saiba, irmãos, essa carta, irmãos e irmãs, né? Essa carta, ela foi criada, inspirada numa história que aconteceu de verdade. Foi real esse sofrimento que eu narrei e também a presença de Deus. E eu quero, mais uma vez, né, pedir ao Espírito Santo que abra o seu coração, abra seu entendimento para essa palavra. Talvez você já tenha lido esse texto outra vez, talvez já tenha ouvido alguém ministrar sobre esse texto, mas a palavra de Deus nunca envelhece. Ela continua viva e sempre encontra uma nova forma de falar conosco, não é verdade? Porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Eu creio nisso. E a palavra também. E aí eu te convido a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 16, para nós lermos um pouco dessa história. Atos, capítulo 16, pode mudar para a próxima página, Márcio. Atos 16, 16 ao 31, nós vamos ler. Atos 16, está aí na tela também. 16 ao 31. Vou dar um tempinho para você encontrar, porque quando nós conseguimos acompanhar a leitura, o compreendimento é maior. Então, Atos 16, versículo 16 ao 31. E eu vou começar aqui a leitura, que fala assim: certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública, diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram:
Estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí, uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então, puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça isso! Todos nós estamos aqui." Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa." Uau, que história, né? E eu fiquei pensando, né? Como alguém pode ter bom ânimo depois de passar por tudo isso? Talvez você, como eu, não tenha lido essa história assim, com tantos detalhes, refletindo tanto nessa cena, assim. Várias vezes eu li, porém, foi uma leitura mais rápida. Eu fiquei pensando, como alguém consegue adorar enquanto sofria tanto? Como? E, sinceramente, essa história, assim, ela chega a me constranger profundamente. Porque, às vezes, uma pequena luta já rouba minha paz. Uma oração não respondida já me faz reclamar. E um dia difícil, e esse dia difícil já me afasta da presença de Deus. E Paulo e Silas, mesmo feridos, mesmo humilhados e presos, decidiram adorar. E isso me faz pensar, será que eu adoraria a Deus se estivesse naquela prisão? E você, adoraria? E essa é uma madrugada assim de reflexão. Você e Deus, você adoraria? Essa história, assim como me constrange, te constrange também? E assim, um ponto importante, né, dessa narrativa é que Paulo e Silas não foram parar naquela prisão porque fizeram o mal. E assim, muito pelo contrário, eles foram presos porque estavam fazendo o bem. Porque o texto nos conta que eles estavam ali, né, orando e ajudando as pessoas. E aí veio essa mulher, né, e eles libertaram essa mulher desse espírito, né, que vivia aprisionado nela. E isso nos ensina algo assim muito importante, porque aflições também acontecem quando estamos obedecendo a Deus. E eles estavam ali sendo obedientes a Deus. Deus falou para eles irem, e eles foram. Então, aflições também acontecem quando estamos na direção certa. Também acontece quando estamos no caminho de Deus, fazendo coisas boas, né? E assim, existe uma mentira, né, silenciosa sendo pregada hoje em dia, que fala assim: se Deus está comigo, não dará nada de errado, né?
Não, Deus está comigo, não dará nada de errado. Mas Paulo e Silas estavam exatamente no centro da vontade de Deus, quando eles estavam naquela cidade, naquele momento, com aquelas pessoas, e mesmo assim eles foram humilhados, eles foram espancados, eles foram presos. Entende como é uma mentira silenciosa dos dias de hoje? Se Deus está comigo, nada vai acontecer de ruim comigo. E não é bem assim. As aflições também acontecem quando estamos obedecendo à vontade de Deus. Quando estamos no lugar certo, com as pessoas certas, as aflições também podem acontecer com a gente. E isso muda completamente, né, nossa visão sobre sofrimento. Porque às vezes pensamos, né? Estou orando, então por que estou vivendo isso? Nossa, mas eu estou orando tanto, eu estou jejuando tanto, né? Nossa, eu estou tentando fazer o que é certo, eu sirvo a minha comunidade, eu ajudo as pessoas. Então, por que isso está acontecendo? Por que tanta luta? Por que estou passando por isso? Por que esse problema familiar, financeiro, na minha saúde? E a Bíblia nos mostra que obedecer a Deus não nos isenta de aflições. Tem muitos outros relatos na Bíblia que nos mostra isso, né? Muitas outras passagens, muitas outras pessoas que deve ter vindo aí à sua memória alguém. Mas obedecer a Deus garante que Ele estará conosco dentro das aflições. Isso é fato. Então, assim, obedecer a Deus não nos isenta de passar pelas aflições, mas nos garante que Ele estará conosco dentro dela. Veja como isso é poderoso, né? E então, eu me pergunto, e eu te pergunto também, porque é uma madrugada de reflexão, né? Qual som está saindo da nossa prisão, da minha prisão? Qual som está saindo da sua prisão? Porque todo mundo, em algum momento, né, está preso em alguma coisa. Tem pessoas presas na ansiedade, outras estão presas no medo, outras na culpa, na frustração, no cansaço emocional, na decepção com a própria vida. Temos, em alguns momentos, algumas prisões na nossa vida, né? Mas a questão que eu quero trazer é: qual som está saindo da sua prisão? Qual som está saindo da minha prisão? Eu fiquei pensando sobre isso. E mesmo que você nesse momento não esteja passando por nenhuma aflição, tá tudo bem, mas quando você passa por alguma, qual som sai da sua prisão? E quando a dor aperta, o que sai dentro de nós de verdade? Será que é a murmuração? Será que é uma revolta? Será que é um silêncio? Será que é um desespero? Porque é fácil adorar, né? É muito fácil adorar a Deus quando tudo está bem. Nó, é bom demais, nó. Mas Paulo e Silas nos constrangem justamente por isso. Eles adoraram quando não havia motivo humano para cantar. Não havia, de verdade. Você olha para aquele cenário, não havia motivo humano para cantar. E a prisão não tirou, né, a presença de Deus deles, mas revelou o que existia dentro deles. Olha como é profundo. A prisão não tirou a presença deles, de Deus deles, mas revelou o que existia dentro deles, né? E talvez outra pergunta dessa madrugada seja: e quando a pressão aumentar? O que vai sair do nosso coração? De verdade, o que vai sair? E dos nossos lábios? Quando a pressão aumenta, quando aumentar, o que vai sair dos nossos lábios? Paulo e Silas, né? Eles nos ensinam que a presença de Deus não invade ambientes de perfeição. E sim, ela invade ambientes de rendição. Então, assim, o cenário que eles estavam ali não era o melhor cenário, não era o cenário perfeito para adoração. Eles estavam numa cela, né? Presos, acorrentados, machucados, ensanguentados, enfim, com dores, né?
Então, a presença de Deus, ela não invade ambientes perfeitos. Então, a presença de Deus, ela não vai estar só ali na igreja, naqueles lugares lindos, aquelas conferências maravilhosas, também ali, mas ela invade também esses ambientes. E, na verdade, ela invade ambientes que têm rendição. Então, o que determina se a presença de Deus estará ali é a minha rendição. Olha que poderoso. E aqui existe também outra lição poderosa, né? Nesse texto, que eu fiquei refletindo, que é sobre o carcereiro, né? O carcereiro, ele tinha as chaves da prisão, concorda? Ele estava ali vigiando, era o momento dele ali, mas quem abriu as portas foi Deus, não foi o carcereiro, né? Ele tinha chaves, mas quem abriu foi Deus. E aí eu fiquei pensando que existem portas, né, que homem nenhum consegue abrir. E existem libertações que não vêm da força humana de forma nenhuma. Existe prisão assim emocional, espiritual, mental, que só Deus consegue romper. É só Ele. Talvez hoje você está se sentindo preso, né? Talvez pela ansiedade, pela culpa, pelo medo, pela depressão, pelo cansaço, enfim. Você sabe a dor que você está passando nesse momento, por esses dias que você está enfrentando, só você e Deus, né? Eu não sei o que você está passando, o que você está sentindo, mas quando Deus entra em uma prisão, até aquilo que parecia definitivo começa a estremecer. E nós vemos aí nessa passagem, né? E perceba assim, algo poderoso, o terremoto não abriu apenas uma cela, né? Ele não abriu apenas a cela ali. Ele abriu todas, não abriu apenas a cela onde estava Paulo e Silas. Aquele terremoto, ele abriu todas as celas, porque quando assim Deus manifesta a sua presença na vida de alguém, outras pessoas também são alcançadas. Olha como isso é poderoso. Então, quando Deus manifesta a sua presença na minha vida, outras pessoas são alcançadas. Na sua vida, outras pessoas também são alcançadas. Quando você busca, quando você se rende e você recebe a presença dele, outras pessoas são alcançadas, seu marido é alcançado, seus filhos, sua família, seus amigos, a sua comunidade, seu trabalho. E isso é muito poderoso. Por isso, não podemos permitir, né, que o ambiente nos transforme. Jamais podemos permitir. Como seria se Paulo e Silas tivessem permitido que aquele ambiente tivesse se transformado? Como seria o final dessa história? Nós precisamos transformar o ambiente, seja ele qual for. Você precisa mudar aquela situação mal resolvida, você precisa mudar o ambiente da sua casa, você precisa mudar o ambiente no seu trabalho, com aquele colega de trabalho que não está dando certo, com aquele seu amigo, com aquele seu funcionário, enfim, você que transforma o ambiente. Você não pode se permitir ser transformada pelo ambiente. E Paulo e Silas não deixaram a prisão mudar quem eles eram. Eles mudaram a atmosfera da prisão através da oração deles. E entende que não foi pela força do braço deles? Eles não começaram a bater ali naquelas celas para que as celas fossem abertas e começar a gritar e pedir socorro, não. Eles realmente entregaram o controle, né? Nas mãos de quem pode resolver, quem podia resolver. E essa também, assim, eu entendo que é nossa missão hoje, mudar a atmosfera onde nós estamos, mudar a realidade que nós estamos, mudar as circunstâncias que nós estamos através da nossa adoração. Se o ambiente não está favorável, lembre-se, Paulo e Silas decidiram adorar. E eu, e você? O que vamos decidir, né? E talvez assim, algumas pessoas que entraram aqui nessa madrugada estão exatamente dentro de uma prisão assim emocional, tentando permanecer de pé, tentando continuar,
tentando não desistir. E antes de terminarmos, eu queria compartilhar com vocês um outro louvor. Mas eu gostaria que você apenas escute essa canção. Mas não só ouvindo com seus ouvidos humanos, mas com os ouvidos espirituais, sabe? Eu quero que você preste atenção na letra, que você peça discernimento do Espírito para te revelar, porque talvez ela descreva exatamente a luta que alguém aqui está vivendo hoje. Então, se você puder, Márcio, compartilhar com a gente esse louvor, se você puder, aumente um pouco aí seu volume, feche seus olhos por alguns instantes, comece a refletir sobre essa canção. Qual som está saindo da sua prisão hoje? Paulo, nós estamos presos. Paulo, tá tudo doendo. Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui. Não é agora que vão nos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar. Se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim, eles vão nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, reage, por favor. E se dessa prisão ele não nos libertar, com certeza lá no céu nós iremos morar. Tá bom, vamos cantar. Tá bom, vamos exaltar. Faz assim, tu canta aí, eu oro aqui. Então começa assim: majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu tô todo machucado, mas o meu corpo tá ficando arrepiado. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Silas, acabou de acontecer, o chão acabou de tremer. O chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu, o chão tremeu. Paulo, eu também tô sentindo ele aqui. Bora adorar o nome dele. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu acabei de sentir aqui. A corrente acabou de cair. A corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu, a corrente caiu. Jesus chegou, o cárcere abalou. Não tem prisão que segura um adorador. Jesus chegou, Jesus chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Paulo, tu tá sentindo o que eu tô sentindo, Paulo? Eu tô sentindo uma coisa muito boa aqui, Silas. O chão tremeu, as paredes se moveram, todos os presos foram soltos. É? Só que tem um problema, Paulo. O imperador da Roma vai nos chamar e vai nos perguntar o que foi que fizemos pra sair daqui. Eu já sei, eu vou falar assim, ó. Desceu na terra, ele é varão de guerra, forte, majestoso, todo poderoso. A ele a honra e toda exaltação. Aqui homem não brilha, só quem
exalta do jeito que Ele quer. E pra Ele te exaltar, você tem que ter fé. E se tu tiver pensando que alguém vai te barrar, ainda que Ele mate, a tua vitória vai chegar. Ele mata, Ele fere, sem dar explicação, porque o mundo inteiro tá na palma de sua mão. E se tu cantar, em vez de reclamar, por cima dessa onda Ele te faz caminhar. Jesus chegou, chegou. Jesus chegou, chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Jesus chegou, chegou. Jesus chegou, chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Que segura um adorador. Que segura um adorador. Continua com seus olhos fechados. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, talvez tenha pessoas aqui que chegaram cansados demais para explicar o que estão sentindo, pessoas que estão lutando em silêncio, sorrindo por fora, mas presas por dentro. Mas nessa madrugada nós queremos escolher te adorar mesmo assim, Senhor. Mesmo quando dói, mesmo quando não entendemos, mesmo quando a resposta ainda não chegou, mesmo quando nada acontece, porque hoje entendemos a aflição não significa abandono. Então visita agora cada coração, Pai, cada casa, cada mente cansada, cada pessoa que estava pensando em desistir, e que a tua presença invada prisões que ninguém consegue ver. Em nome de Jesus nós te adoramos, nós oramos e entregamos tudo ao Senhor, Pai. Se alguém quiser compartilhar algo, um testemunho, um pedido de oração, ou aquilo que Deus falou ao seu coração, tem falado, não só nesse momento, mas ao decorrer aí da semana. Esse é o seu momento, é o nosso momento, fique à vontade. Um de cada vez, para não tumultuar. Vou contar até 3, hein? Se alguém não falar, eu falo, hein? Pode ir, Josenira. E essa palavra é tudo que a gente está precisando nos dias de hoje. Os dias de aflição, os dias de tristeza, os dias dos medos, das ansiedades, das depressões. Quem de nós não estamos assim? Cada um com a sua prisão. O que está nos aprisionando hoje em dia? Não são aqueles que estão lá naquele local determinado, cadeia. Quantos de nós estamos presos nas nossas aflições, dos nossos medos? E um testemunho que hoje eu quero dar. Semana passada, 10 dias no máximo, meu filho, que mora fora do país, se empolgou todo porque um amigo tinha comprado uma moto, ele também se empolgou e comprou uma moto. Estava todo feliz com a moto. Ontem ele me liga à noite dizendo que sofreu um acidente com a moto. Um carro pegou ele na estrada com a moto e estava no hospital, tinha fraturado um braço, quebrado um braço e o tornozelo. Então, imagina o desespero de mãe de estar num outro país
numa hora dessa, com o filho falando que sofreu um acidente, está dentro do hospital, numa terra estranha. Então, assim, o que me veio na hora? Me veio essa palavra de Paulo. Em tudo dai graças, independente da prisão que você se encontre, louve ao Senhor. Louvar e adorar ao Senhor não é apenas para os momentos bons, os momentos de alegria, para as notícias boas, para as coisas boas que acontecem na vida da gente. É nas horas da dificuldade, é nas horas do desespero. Adianta ficar aqui murmurando, reclamando, desesperando? Não. O que a gente precisa fazer? Louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, independente da tempestade, independente do deserto que a gente está passando, independente das circunstâncias. Nós precisamos sempre estar prontos para louvar ao Senhor, porque Ele fez e faz maravilhas, porque santo é seu nome, porque nós estamos aqui para obedecer, porque tudo que acontece conosco tem a permissão dEle, porque poderia ter acontecido coisa pior com Ele. Então, a gente tem que aprender a adorar, a louvar ao Senhor, independente de qualquer situação. Só nessa hora, quando você para adorar e ver que Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, a gente começa a ter uma paz dentro da gente, independente da prisão que você esteja. Eu não posso sair daqui agora e para os Estados Unidos chegar lá amanhã. Né? Então, não adianta desesperar, não adianta. O que a gente pode fazer? Louvar ao Senhor. Anjos irão aparecer. Aliás, anjos já apareceram durante o acidente. Anjos que o ajudaram a levar ao hospital, anjos que estão com ele, ajudando ele lá. Então, pessoas que a gente considera amigas, são anjos nesse momento. Ou pessoas que a gente nunca viu, aparece para nos ajudar, falando uma outra língua, dispensando um tempo que ele estava para fazer outra coisa, para te pegar pela mão, para te ajudar, te levar a um hospital, a te oferecer ajuda, independente de te conhecer ou não. Então, são anjos que aparecem. O Senhor falou: colocarei anjos à tua disposição para te proteger. E a gente tem que crer, e tem que esperar, e tem que louvar, e tem que agradecer a Deus em tudo, porque poderia ser pior, poderia ser pior. Então, eu aprendi 3 coisas. Falar sempre, ainda bem que, toda vez que alguém te falar uma coisa ruim ou te acontecer alguma coisa ruim ou numa situação que você não é desejada para você, aquela situação, aprenda a falar pelo menos 3 coisas, ainda bem que. Então, eu falei, ainda bem que machucou, quebrou, fraturou, mas ainda bem que está vivo. Ainda bem que quebrou o braço, um tornozelo, não foi uma coluna, uma lesão na coluna que poderia deixá-lo paraplégico ou tetraplégico. Não foi uma pancada na cabeça que poderia ter dado um problema mais grave futuramente. Ainda bem que apareceram pessoas para ajudar, ainda bem que não foi ele que provocou o acidente, foi uma pessoa que passou e esbarrou e derrubou ele. Ainda bem que essa pessoa parou e prestou socorro, chamou a polícia, fez a ocorrência, chamou o chamou a ambulância, foi levado para o hospital. Então, ainda bem que tem sempre pessoas boas no mundo, porque
aflições tereis convosco. Não quer dizer o que a Gislaine falou. Não é porque a gente adora a Deus em tudo, que a gente consagra a nossa vida, a nossa família, a Ele, que não nos acontecerá nenhum mal, né? As aflições tereis convosco. E a gente precisa saber é o tamanho da nossa fé, é o tamanho do nosso Deus, em quem podemos confiar, como Paulo e Silas, dentro de uma cadeia, jogado, machucado, sangrando, dores, escuridão, acorrentados, sem a mínima esperança de sair dali vivo, ou sair dali um dia. Mas o que eles preferiram fazer ao invés de murmurar, reclamar, desistir, desanimar? Vamos louvar. Louvar a quê? Silas perguntou a Paulo. Louvar a quê? Nós estamos aqui jogados, nós estamos aqui cheios de problemas, né? Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é a nossa força, a nossa fé, a nossa esperança, é nosso tudo. Nós, quando consagramos a nossa vida a Ele, é porque nós cremos nele. Não é só falar da boca para fora, eu creio em Deus, né? A gente tem que louvar, independente da situação. Então, essa palavra veio, assim, hoje, a trazer muita esperança para quantos de nós que estamos presos com os nossos sentimentos. É sentimento de dor, sentimento de tristeza, sentimento de falta de perdão, sentimento de desespero. Não devemos nos apegar a sentimentos. Não coloquemos expectativa dos nossos sentimentos ou no ser humano. Nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa fé, a nossa crença é no Senhor nosso Deus. Ainda bem que nós temos um Deus maravilhoso que sempre zela por nós. É o guarda de Israel, que é o nosso guarda, que está sempre de prontidão. Ele não dorme nem cochila. Aquele que você adora não dorme nem cochila. Ele está sempre à sua proteção. Então, essa palavra, a gente tem que tirar alguma coisa dela. Senhor, o que quer que eu aprenda com todas as lições que acontecem conosco, com tudo que a gente está passando, na parte financeira, na parte social, com família, na parte de saúde, a parte que nos toca lá no seu íntimo, de relacionamentos. Senhor, o que quer que eu aprenda com essa situação? Tire de mim o máximo de proveito, Senhor. Eu estou aqui para te servir, para te obedecer. Independente, eu só quero te obedecer. E quero aprender, Senhor, tudo que o Senhor tem para ensinar. Porque às vezes, quando o filho comprou a moto, se eu falasse para ele, ele já é um homem adulto, um homem de 35 anos, responsável pelos seus atos. Meu filho, para que comprar uma moto dessa, aos riscos que tem? Aí a gente fica bababá, bababá, bababá na cabeça de filho. E não adianta. A gente tem que falar, sim, tudo que precisa e entregar ao Senhor. E confiar. E agradecer. Então, hoje eu sou grata a Deus. Ainda bem que está vivo, está no hospital, está sendo cuidado. Tem amigos olhando. Tem os anjos do Senhor acampados em volta dele. Então, é nisso que nós temos que crer. Temer ao Senhor, tremer para não desobedecer e ter segurança e crer que Ele é o nosso guarda. Não cochila e nem dorme, nem nas madrugadas. O anjo, o Senhor que nos protege e nos ama. Amém? Amém. Obrigado, Josenira, pelo testemunho. Deus abençoe a vida do seu filho, querido.
tenha a sua recuperação plena o quanto antes. E é testemunho, né? Você vê, tem gente que escorrega na rua, bate a cabeça no meio-fio e vai embora. E sofre um acidente e só ficou a marca. Talvez seja a marca necessária para ele lembrar do livramento que Deus deu para ele, né? É a marca que ele vai ter que carregar ali. Essa marca é a marca que ele vai carregar no resto da vida dele para lembrar que poderia ser pior, mas Deus estava ali no controle, dando livramento. Com certeza que vai dar tudo certo. Mais alguém? Alguém quer falar? Essa palavra que a gente trouxe é muito pertinente, né? Porque, por vezes, ou na maioria das vezes, né, nós cristãos, a gente acredita que por estar servindo a Deus, estar professando uma fé, nada de ruim pode acontecer ou deveria acontecer na nossa vida. Quando acontece, a primeira coisa que a gente faz é: poxa, Deus, mas eu faço isso, sou uma pessoa do bem, sou trabalhador, sou honesto, honro a minha família, busco a Deus, oro todo dia, estudo a palavra, faço bem, estou lá na madrugada, não sei o quê. Mas em nenhum momento Cristo nos prometeu, como é que fala? Cristo nos prometeu mares calmos. Em nenhum momento. Até porque essa calmaria, essa coisa toda, não vai ser aqui na Terra que nós vamos usufruir. É lá no céu. Então não adianta você esperar. Tem gente que fica ali no Salmo 23, naquele versículo bem específico, fala: tudo posso naquele que me fortalece. De fato, tu podes. Tu podes. Então, se você ler um pouquinho antes, você vai ver que não é bem assim. Você pode todas as coisas que fortalecem, mas ele não fala que você não vai passar por dificuldade. Primeiro, se você não tiver dificuldade, você não tem testemunho. Eu tenho muitos testemunhos da minha vida e como é bom ter testemunho, né? É igual aquela coisa: venci. Vencer o quê? Para vencer tem que lutar. Mas não quer lutar? Não, sabe? Então, essa palavra, ela vem aí para nos colocar no devido lugar mesmo, a gente entender que o fato de você estar com Deus é a certeza de que você está bem acompanhado. É a certeza de que é permissão dele. Agora, isso não te isenta nada, só você ver grandes profetas, e mesmo com Deus ali do lado dele, sofreram, né? Sofreram os discípulos de Jesus, como cada um deles terminaram, né? Então, obrigado, Gislaine, pela palavra, né? Isso aí caiu como uma luva. Por vezes, eu mesmo fico sendo esse reclamão, né? É isso aí. Mas alguém quer falar? Pode falar aí, fica à vontade. Márcio, enquanto alguém pensa aí mais um cadinho para falar, que uma coisa importante que também, né, marcou aqui, que a Gi falou: a aflição não significa abandono de Deus. Quando a gente passa, né, por esses momentos difíceis, não significa que nesse momento Deus te abandonou, ou esqueceu, ou distraiu de você naquele instante. Não, Ele sempre está contigo. E uma lição que também a gente aprende com essa leitura de hoje, Gislaine, é que na família que se levanta na madrugada, ela abençoa a família inteira, independente de todos estarem aqui junto, mas sempre na casa. Às vezes a gente desanima, fala: só eu que rezo por essa casa? Cadê os outros? Por que vocês não rezam por vocês?
mas a gente sempre, independente ou não, faça as suas orações, independente se os outros da família estão juntos, porque Jesus vê a sua fé, ele vê que você ora por todos, e quando o favor de Deus vem, quando a graça de Deus vem, ela vem sobre a nossa família toda, sobre quem estão por perto de nós também, independente de ser família ou não. E isso foi provado aí nessa passagem da Bíblia. Paulo e Silas tinham sido jogados naquela prisão. Tinha muitos naquela prisão. Quando eles começaram a louvar, a graça de Deus, o favor de Deus, não veio só em cima da cela que eles estavam. Não foi só na porta da prisão, da cela que eles estavam. Abençoou todos que estavam ali por perto. Tremeu tudo. Então, Deus abençoou todos que estavam próximos também. E todos conseguiram fugir. Então, assim é a bênção de Deus. Quando ele derrama suas bênçãos para alguém, para um da família, aquela fé respinga, vai para todos que estão perto. Então, nunca desanime de orar pela sua família inteira, mesmo que eles não estejam juntos com você aí no momento da oração ou por outros motivos. Um que se levanta na madrugada ou no horário que mais lhe convier, não precisa ser necessariamente na madrugada. Quando você se levanta na sua casa, que você defende a sua tenda, que você ora, Deus vê e sempre a graça dele, a bondade dele, a misericórdia dele derrama sobre todos os que estão por volta. Por isso, assim, não deixe os ambientes nos contaminar, né? Nós é que temos que fazer o ambiente. Então, nós é que temos que levar a presença de Cristo onde a gente for, independente se eu chegar ali, mas ninguém lá está assim, ninguém está assado, é outra ambiência. Leve a sua ambiência, leve Cristo, que Cristo sempre seja a luz para o seu caminho, que Cristo sempre seja a força para o seu corpo, que Cristo seja sempre a fé que habita em seu coração, com a presença do Espírito Santo. Amém. Isso é forte, hein? Uma pessoa, bem lembrado, Josenira, e uma pessoa posicionada muda toda a sua casa, né? Porque lá no versículo 36 finaliza exatamente assim, né? O carcereiro fala: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Olha que poderoso. Então, uma pessoa posicionada abençoa toda a sua casa. Não é só sobre você, né? É isso aí, mais alguém quer contribuir? Senão nós vamos se encaminhar para o encerramento. Lembrando que na próxima domingo tem encontro com homens, eu vou estar divulgando aqui no grupo também. Você, homem aqui do grupo, vem aqui comigo. Final do Sérgio, tem dois aqui. Não deixe de participar. E você, mulher, não deixe de dar aquela intimada no marido para participar. Esses encontros têm sido bênção, tem havido aí um enriquecimento espiritual muito grande. Deus tem abençoado, viu? E os homens estão falando. Vocês acham que o homem não fala? Eles não falam na frente das mulheres. Quando junta só os homens lá, todo mundo fala. Então, no próximo domingo, às 9 da manhã, tá? E aí, quem precisar do link do grupo, pode me chamar e eu vou estar enviando também. Eles estão comprometidos, né? Estão animados, não falha. Não falha. Então, isso aqui é bênção, viu?
E já tem homem lá que falou assim, nossa, podia ser toda semana. Eles não gostam de acordar na madrugada, né? Isso aí, isso aí. O homem não gosta de acordar na madrugada. Você participa lá no domingo, mas não vem aqui 4 horas da manhã. Hum. Mas tá bom. É por isso que a gente tem outras formas de levar o amor, a palavra de Deus. E é isso aí. Estamos aqui para ser aqui. Estamos aqui para fazer o lead. Né? E o lead tem que alcançar todos os perfis. Então, se tem um que não acorda de madrugada, a gente faz para ele participar também. E a gente até disponibiliza o encontro da madrugada gravado. É, exatamente. Só os homens que não. Os homens eu falei, não vou gravar. O homem já é mais preguiçoso. Se eu gravar, aí no domingo, no ao vivo, lá vai dar eu e mais 2, 3. Eles vão querer assistir gravado. Como o conteúdo tem sido muito interessante, todos eles vão lá e acordam e participam do ao vivo, porque sabem que não vai ter gravado. Talvez se eu fizer isso aqui na madrugada, as madrugadas vão ficar mais cheias, viu? Porque muitas pessoas acessam, tem vezes que o vídeo está com 80 visualizações, né? Exatamente. Tem vídeos com 80, 70, 80, às vezes até mais de 100 visualizações. Ou seja, pessoas que assistem depois da madrugada, né? Mas é isso aí. Algum aviso, Gi? Não, é só isso mesmo. Só isso, né? Uhum. Esperamos vocês no próximo encontro, de terça para quarta. Tem algum pedido de oração aí específico? Coloque aí no chat. Eu quero interceder aqui pela vida da minha irmã. Ela está, nesse momento, internada lá em São Paulo. Vai passar por uma cirurgia agora pela manhã, daqui a pouquinho. E eu quero interceder pela vida dela, para que Deus possa estar no controle dessa situação, para que o nome dele seja glorificado. É uma coisa meio rápida lá, mas eu sei que Deus está no controle de tudo. Isso Colocar o nome do Moisés também, que hoje ele vai fazer as cirurgias para colocar os pinos onde fraturou. Que Deus abençoe toda a equipe médica que for operar, né, no corpo dele. Que o Senhor seja o médico dos médicos, que ele seja abençoado em todo o seu processo de cirurgia também. Peço por ele também. Amém. Então tá bom. Alguém se candidata a fazer essa oração no final? O pessoal está muito caladinho hoje. Então, fechamos nossos olhos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, por esse encontro 204. Esse encontro maravilhoso, Pai. E qual eu tenho certeza que o Senhor falou aqui, Pai, individualmente com cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra de hoje, de encorajamento. E que nos fez entender, Pai, que nesse mundo nós teremos aflições. Mas que com a sua presença, Pai, é muito melhor. Pai, nesse momento, Senhor, quero apresentar agora, Pai, Moisés, filho da Fucimira, está lá nos Estados Unidos, vai fazer uma cirurgia hoje para resolver a questão desse pé fraturado dele. Que o Senhor possa, Pai, o Senhor que é o médico dos médicos, Pai, tu já provaste isso para mim, forma de milagres. O Senhor é aquele que sabe de todas as coisas. Eu possa tomar a direção daquela sala de cirurgia, Pai. Dá sabedoria e discernimento para aquele equipe médica para as melhores tomadas de decisões serem feitas, Pai. E que ele tenha uma recuperação plena o quanto antes. E mais importante, Pai, que o seu nome seja glorificado por isso. Que ele consiga ver Deus, inclusive diante dessa adversidade. Pai, nesse momento também quero apresentar minha irmã Maeli, Pai, que está lá em São Paulo. Que vai fazer uma cirurgia agora pela manhã, Pai. Que o Senhor possa estar com ela lá, Pai, guardando, protegendo, fazendo com que essa cirurgia ocorra da melhor maneira possível, sem nenhuma intercorrência, Pai. Toma conta da vida dela, alivia o sofrimento e traga, Pai, uma recuperação rápida, Pai, e plena. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos
pois o Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês. Façam um excepcional dia. Amém? E espero vocês aí na próxima terça para quarta. Traga um convidado. Eu tenho certeza que Deus tem algo novo para entregar para a gente, como tem em cada madrugada, que é única. E eu tenho certeza que não vai ser diferente na próxima. Traga alguém para participar também. Tá bom? Amém. Nós Que não Deus vimos, liberte todos que estão presos aí em suas prisões, né? Exato. Exato. nós não vimos a mensagem da Elioese pedindo oração pelo seu marido, por ela. Deus possa abençoar a vida dela. Que Jesus possa alcançá-los Amém. nesse dia. Amém? Amém. Deus Amém, cura amém, dele, viu? Ele é. amém. Glória a Bom Deus. dia a Todos todos. um excepcional Paz de dia. Cristo. Amém. Que o Senhor seja a nossa paz. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau. Tchau.